Olá, eu sou Raquel, estudante do curso de Letras Libras da UFRB, e esse aqui é o Línguas em Cast do Babel, Programa de Extensão em Línguas da UFRB. Esse Línguas em Cast será apresentado por mim, pela minha colega Stephanie, também graduanda do curso de Letras Libras, e pela professora Cirlara. Nós faremos uma série de vídeos abordando temas muito interessantes sobre ensino, aquisição e aprendizagem de línguas. E nós traremos convidados e convidadas que manjam sobre o assunto. Fique agora com o nosso Línguas em Cast. Olá, eu sou Raquel Fernandes. Sou professora Cirlara. Olá, sou Stephanie. E hoje iniciaremos o nosso Línguas em Cast com a professora Fátima Luiza. Oi, gente. Sou a Fátima. E o tema da nossa conversa é ensino de línguas e cinematografia. Que é um tema que a professora Fátima Luiza está trabalhando. E para iniciar, a gente já tem aqui um desafio surpresa, viu, Pro? Ave Maria. Já tem, já começa assim para acordar bem. Tô nervosa. Não precisa ficar, não. Fique tranquila, Pro. Posso iniciar? Pode sim. Eu tô com o cronômetro aqui também, né? Ah, isso. Bom, queremos que você fale pra gente em 60 segundos. Quem vai conhecer Fátima Luiza precisa saber o quê? A partir de agora. Valendo. Fátima Luiza, nome composto, pernambucana, geminiana, formada em letras, mestrado em cinema, apaixonada por literatura, William Shakespeare, Herman Melville e Toni Morrison. Fala português, inglês, espanhol, francês, italiano e várias besteiras. Gosta de rede social, de ciclismo, basquete, tênis, futebol e qualquer outro esporte aleatório que não seja luta. Viciada em meias maneiras com tênis branco. Colecionadora de xuxinhas de cabelo que se perdem, gosta de um cabelo diferente cada vez e ama muito seu cabelo cacheado, gosta muito de suco de limão, bebe suco de limão todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, e qualquer outro momento que seja possível. Fruta favorita, uvas, abacaxi e jambo. Eu amo jambo e amo acerola. E toda vez que eu vou no supermercado, se eu não tiver uma lista, eu esqueço de comprar alguma coisa. Ainda tenho 3 segundos. Sim. 2 ou 1. É sobre. Viva! Arrasou! Passou no teste. Não tinha um teste, mas passou no teste. Nunca tão objetiva. Que ótimo. Amei, gente. Amei também. Gente, quanta coisa em 60 segundos. Né? Ainda sobrou tempo. 60 segundos não dá nem para pensar o que eu vou falar. Então, gente, vamos começar agora, né, com as perguntas. Para a Cirlara, ela vai compartilhar aí a tela. Nós temos aí uma roleta com alguns assuntos. E aí vamos girar no que cair. Vamos ler a pergunta aqui para a Fátima. Professora, aqui a gente gosta de um desafio, a gente gosta de um negocinho, um jogo. Sério? Fez essa parte, né, de falar tão rápido assim, se apresentar tão rapidamente. E agora a gente tem esse momento aqui. Tá bem? Tudo certo. Então a gente tem aí mais ou menos 4 perguntas. Não vai dar para correr nenhuma delas. A gente só deixou assim a oportunidade, né, de indicar um pouquinho aí essa ordem. Preparadas? Entendi. Tô. Podemos ir? Então vamos. Opa! Aprendizado. Cuidado.
Começamos lá. começando. Começamos com a atividade aí. Então, Prof. Fátima, conta aí um pouquinho pra gente. Em que momento você percebeu que o contato com os filmes, as séries e as músicas poderiam auxiliar no processo de aprendizado de uma língua? Certo. Então, foi quando eu comecei a aprender inglês. Isso em 2011, que eu comecei a fazer curso e tal. E eu amava ver MTV. Eu amava um programa da MTV que era MTV Lab SAP, que era... ou SAP, não sei. Que era um programa que colocava as músicas e as legendas em português. Então, eu não tinha muito acesso à internet na época. Eu precisava ver esse programa para ouvir a música, que sempre tocava um pop que eu gostava. Eu anotava a tradução, anotava a letra. Eu percebia que isso me ajudava muito a me desenvolver na aula. Eu sempre fui muito tímida e tudo mais. E aí depois, quando eu já estava na faculdade, que eu comecei a estagiar e tudo mais, eu já tinha uma carga de assistir série, assistir filme, ouvir música, muita música o tempo todo. E aí, quando eu entrei no Idiomas Sem Fronteiras como residente em 2017, os cursos eram livres, então a gente tinha a possibilidade de criar, não criar ementa, mas criar o curso mesmo, tipo, o material e o syllabus. E aí tinha um módulo chamado Produção Oral Debates, que os alunos aprendiam a debater em inglês, porque é um gênero muito utilizado nas universidades fora do Brasil, o debate. E aí tem uma série de TV chamada House of Cards, que estava gerando na época, antes do rolê do Kevin Spacey. E aí tinha um debate que acontecia nessa série, que era entre o candidato à presidência e outros candidatos, senadores, enfim. E a gente via o formato daquele debate para repetir na sala. Então os alunos ficavam muito animados, porque falava de política, assim, na época o Brasil ainda era um país, né? Então a gente falava de política, falava de algumas coisas, e os alunos se engajavam muito na hora de fazer esse debate. Então eu comecei a usar essa série, e muitos depois da aula diziam, pô, professora, eu não assisti essa série antes, terminou a aula, fui pra casa, e aí eu liguei na Netflix e fui assistir a série em inglês, e aí usei as legendas, e eu ficava tipo, é sobre isso. Então esse foi um momento de awakening, ou seja, de acordar ali para perceber que esse material podia ser usado livremente, e que engajava os alunos de certa forma. Então, ou engajava muito para o bem, ou seja, eles iam para casa e assistiam e tal, ou eles voltavam para outra aula com sangue nos olhos, assim, para o próximo debate, sabe? Porque eles queriam fazer como estava ali naquele formato. Às vezes eu tinha até que, tipo, galera, segura aí. E eram debates, assim, sobre assuntos políticos, instalação de usinas nucleares, se pode proibir fumar em certas áreas. Então a gente tinha uns debates bem profundos, assim, então ajudou bastante. Foi esse ponto de virada aí. Nossa, que interessante. De verdade mesmo. Sim, é uma coisa que, inclusive, a gente vem debatendo, né, no Babel, assim, que, por exemplo, os alunos estão sempre muito empolgados, né, com alguma temporada de série nova que chegou. Stranger Things, quando chegou a nova temporada, a quarta temporada, meu Deus do céu. Então, é sempre bom a gente aproveitar, né, esse hype, né, às vezes os alunos estão empolgados ali para poder fazer um conteúdo, né, ali já baseado na série, para trazer eles um pouco, né, mais para a aula, assim, para incentivar a participação dos alunos. Motivação, né, para aprender uma língua, eu acho que, além das técnicas e tudo mais, mas acho que a motivação, ela realmente domina. E a ideia do debate, né, inclusive, nada como uma competiçãozinha ali, né, para movimentar a aula. Isso, fazer eles falarem, assim, era muito bom porque o STT, né, que é o Student Talking Time, ou seja, o tempo dos estudantes produzirem oralmente na língua que eles estão aprendendo, era enorme. Eu só mediava, então eles tinham que se preparar muito, eles tinham que ler muito, ouvir muito e falar muito. Eles também escreviam, porque dava tempo antes de escrever os pontos que eles queriam trabalhar e poder debater, sabe? Era muito saudável até, porque eles respeitavam o tempo do outro, etc. Mas, assim, às vezes a gente deixava 1 hora e era só eles produzindo.
eu ali controlando a produção linguística deles no sentido de accuracy e precision, ou seja, quando eles saíam do domínio da língua inglesa para falar algumas palavras e tal, a gente corrigia tudo depois, via como eram as estruturas, mas no Idiomas Sem Fronteiras a gente não tinha esse foco de consertar a forma que eles falam, mas sim de deixar eles falarem e se desenvolverem, porque o objetivo era a internacionalização da universidade. Então, era muito bom. Então, trazer essas séries, assim, do momento, como você falou, Stranger Things, eu já usei Never Have I Ever, que é da Netflix também, e são episódios curtos, porque tem estudantes que não conseguem ver 1 hora de episódio, sabe, ou mais. Então, Never Have I Ever tem 25 minutos por episódio, então ele já pega ali aqueles 25 minutos e consome. Então, tem várias coisas, assim, que também influenciam, né? Never Have I Ever é uma série com protagonista indiana americana, tipo, indiana, enfim. E aí você também tem uma questão ali de representação e tudo mais. Então, tudo isso vai se conectando. Já usei Black Mirror para falar da sociedade. Foi um dia bem impactante, assim, assistir o episódio. Acho que eu já usei mais. Eu tô só lembrando dessas agora. Sandman, que vai ser o tema agora de Halloween, que é uma série ali um pouquinho de terror e tal. Então, tudo isso vai dando essa motivação e essa disciplina e essa conexão. Ou seja, poxa, eu tô entendendo o que é que tá falando aqui, eu não tô aprendendo pra nada. Que eu acho que tem muito estudante de língua que acho que tá aprendendo pra nada, que não vai entender e tal. E aí eles entendem meio diálogo, já ficam tipo, nossa, eu entendi, professora, eu entendi o que falou, sério, e é isso aí. Agora você já pode ir para uma imigração no aeroporto de Atlanta, passar 3 horas em pé esperando, com o oficial olhando na sua cara, perguntando quanto tempo você vai passar no inglês mais rápido que você viu na vida. Então eu já penso no futuro. E as séries, elas ajudam você a ambientar, a achar um nicho que você gosta, a se divertir também, relaxar um pouco e aprender. Você tá aprendendo onde você não tá nem percebendo. Então não tem aquele fardo de tipo, eu tenho que aprender. Maravilhosa. Amei, amei. E a gente pode ir para a próxima pergunta? Let's do it. Sim? Vamos colocar nossa roleta aqui. Vamos lá, Clara. Oi? Vamos lá, pode ir. Vamos lá. Pessoal! Vamos ver aí qual é essa. É hora da fofoca agora, hein? Hora da fofoca. Então, pessoal, Pro Fátima, de onde surgiu aí esse interesse pelo inglês, pela cinematografia, seus trabalhos de pesquisa de extensão? Conta aí pra gente um pouquinho. Certo, vou tentar ser sucinta porque a história é longa. Então, desde pequena, meu irmão assistia MTV e eu assistia em paralelo, assim, sabe? Então eu vi os clipes de rock, tipo Linkin Park, foi a primeira banda que eu fui fã, não entendia nada, tinha 4 anos. Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, o que mais? Vários rap hip hop, ou seja, Nas, Biggie, Tupac, Eminem, Jay-Z. Tudo ali do início dos anos 2000, eu peguei muito, muito. Eu não entendia nada que eles falavam, mas eu achava muito maneiro. Meu tio é fã de Bon Jovi, Aerosmith, Guns N' Roses, tudo mais. Então eu cresci ouvindo essa língua, de certa forma, e virando adolescente eu comecei a escutar as bandas que eu gostava. Então eu tive minha emo girl, com My Chemical Romance, Rock Hotel, The Tacos to Mars. Tive minha época de conhecer os meus artistas favoritos de rap and hip hop, R&B, Neo, Rihanna, Beyoncé. Tipo, peguei ali o auge de single ladies. E Bruno Mars, eu falo pra todo mundo que minha vida é ser um fã-clube do Bruno Mars. Eu esperava a música Just The Way You Are tocar na Transamérica. Isso em 2009. Tocar na Transamérica pra eu ir aos poucos anotando a letra da música, porque eu queria muito cantar, que eu amava aquela música.
E desde então eu sou muito fã do Bruno Mars. Nossa, eu preciso muito ganhar na loteria pra contratar um show do Bruno Mars pra mim. Não é nem pra ir no show. Eu quero o show do Bruno Mars pra mim. E eu gosto muito de música e de esportes, então eu participava de vários fóruns da Premier League, que é a liga inglesa de futebol, traduzia as coisas para poder entender o que os jogadores estavam falando, enfim, era todo um conjunto de coisas, assim, mas muita música sempre. E quando eu entrei na faculdade, eu tentei arrastar isso para as minhas pesquisas, eu cheguei a apresentar um trabalho num simpósio de língua inglesa sobre uma música do Tupac, que era a Immediate Eye, e a gente meio que dissecou a música, e falou do tema e de como ele é um poeta do African American English. Ele, tipo, as letras de músicas dele são extremamente parecidas com os sonetos de Shakespeare. Tipo, isso você consegue ver na estrutura do pentamento iâmbrico lá de Shakespeare. E ele é realmente inspirado, ele realmente se inspirava em Shakespeare. Então a gente fez essas comparações e tal, um trabalho incrível. Foi um dos meus primeiros trabalhos na universidade. E aí depois eu passei a estudar House of Cards, por causa do Idiomas Sem Fronteiras, porque deu muito certo essa atividade. Então eu peguei ela, joguei uma luz teórica e mostrei como funcionava na prática. Isso dentro da sala de aula. Esse Idiomas Sem Fronteiras, ele é um projeto do governo federal e tudo mais. Então a gente estava numa defesa muito grande da existência do Idiomas Sem Fronteiras. E mostrar que isso estava funcionando era muito importante pra gente. Então isso eu fui para um monte de evento, viajei para apresentar esse trabalho e tudo mais. E muito filme também, assim, a gente chegou a usar Frozen várias vezes em sala e com turma de adultos, tá? Mas trazer esse lúdico de volta para a vida deles, porque eles chegavam 7 da noite para assistir a aula e já tava uma galera cansada, já tinha muita responsabilidade na vida, não sei o que, a gente trazer esse lúdico de volta, era como se eles fossem crianças de novo. Então isso dava aquele aconchego, sei lá, sabe, mas ao mesmo tempo eles estavam aprendendo, porque você tem vários tipos de público, né, para você trabalhar, enfim, as metodologias elas precisam cobrir tudo. Então, tudo isso foi combinando, sabe? Tipo, se você vê as minhas pesquisas, elas são as mais aleatórias possíveis, assim. Eu estudei as músicas do Tupac, eu estudo documentário, eu estudei cinema africano, estudei cinema brasileiro, eu estudei cinema dos Estados Unidos, estudo o que mais? Nossa, nem lembro. Eu estudo literatura comparada, sou de estudos shakespearianos, então tudo isso, a língua inglesa, ela sempre está presente, sabe? Me ajudando muito. Então, sempre foi isso. De pesquisa, pode ver meu currículo, que você vai ter pesquisa lá em espanhol sobre documentário pernambucano e pesquisa em inglês sobre literatura caribenha. Não tenho um segmento assim, todo mundo pesquisa, vou pesquisar linguística, vou pesquisar literatura e tal. Eu gosto muito de passear nos campos, assim, possíveis, sabe? E descobrindo no caminho. Às vezes eu fico tipo, eu fiz essa pesquisa aqui, mas eu não gostei não. Então eu fico aí de lado, não aprofundo. Mas ensino de língua inglesa é sempre o que tá no meu top. Assim, ensino de língua inglesa de todas as formas. Então, é isso. Espero ter respondido. Espero que não tenha fugido do tema. Nota 0. Fugiu do tema. Não, claro que não. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Gostei muito de saber. Eu acho que a pesquisa, né, igual você falou, eu comecei, mas eu falei assim, talvez não seja isso, né? É uma coisa que a gente fala com os alunos sempre, né? Vocês vão pesquisar, mas isso tudo é conhecer. A gente tem que ser um especialista já no segundo semestre, né? De letras. Até agora a gente já tá professora, eu falo assim, às vezes, será que eu vou fazer isso, né? A gente pode mudar o tempo inteiro também, não tem nenhum problema. Muito. Pesquisa é uma coisa que você faz muito. Eu defendo muito que a pesquisa ela é feita muito com o coração também, porque assim, a gente está trabalhando com ciências, obviamente, ciências linguísticas, ciências literárias, tá? Literatura Wissenschaft, não vou dizer nunca meu professor falando isso, que é a ciência da literatura, que é de uma corrente alemã de teoria, e a gente trabalha muito esse lado científico, mas a gente também trabalha muito com o coração, tipo, a gente precisa saber o que a gente está fazendo. Pesquisar é difícil, tira sua noite, tira seu sono, você realmente se descabela, mas não precisa ser sacrificante, sabe? Você gosta daquilo que você pesquisa e é importante, então encontre a importância da sua pesquisa, goste dela também. É tipo assim, embrace your demons, sabe?
Acho que tem um vídeo viral que chega um monstro assim perto de uma criança, ela vai lá e abraça ele. É sua pesquisa chegando em você vai lá e abraça ela. Porque é importante, porque você vai lidar com ela pro resto da sua vida, se você quiser seguir carreira acadêmica. Você vai lidar com muita gente questionando a sua pesquisa. E é isso que faz a roda da academia girar. Eles vão questionar mesmo, vão perguntar, e se isso aqui, ó, tá flawed, ou seja, isso aqui tá faltando. E você que lê outro teórico, porque você só tá seguindo uma corrente. Mas é isso que faz a roda da academia girar. E você precisa gostar muito dela, que você vai ter que defender sua pesquisa. Você defende o TCC, ó a palavra lá, defesa. Você tem que bater assim, dizer, ó, a gente tá fazendo aqui dessa forma. Existem outros caminhos, existe, mas a gente tá seguindo esse, porque esse aqui alcança os resultados necessários para a pesquisa continuar rodando. Então, você pode pesquisar em tudo, e joga em si, na pesquisa tudo que der na telha, assim, educação na escola pública, educação no ensino de extensão, educação em cinema, só cinema, educação exeris, experimenta, roda formulário, faz qualitativa com quantitativa, faz de depoimento, faz de tudo, sabe? Porque você vai conhecendo o estilo que você consegue pesquisar. Você vai criando novos caminhos para outras pessoas que vão entrar depois de vocês. Ou seja, uma hora eu vou estar aposentada nas Maldivas. Então, as pessoas que trabalharam comigo vão ter conhecido vários caminhos também. As pessoas que vão trabalhar com vocês, quando vocês, sei lá, foram professoras universitárias ou foram pesquisadoras, de uma certa forma. No caso, Stephanie Raquel, a professora Silara, já é professora. Mas, assim, ela tá dando esse caminho para vocês, né? Abrindo aqui para falar de uma forma bem informal até. Não tô seguindo aquele padrão acadêmico de falar, vocês precisam me ver em evento falando inglês. É outra pessoa. Tem a questão da identidade com a língua também, isso já é outra coisa. Mas a gente vai abrindo esses caminhos aí pela pesquisa. E o ensino de língua inglesa é um dos que mais tem possibilidade, porque tu tá trabalhando com uma língua que ela é global, sabe? Ela é falada em tanto lugar, ela é oficial de vários lugares. E ela consegue ser uma chave de transformação através da reversa. Tipo, a gente reverte a questão da língua inglesa por ela ter uma vista muito colonial. Ou seja, que ela foi uma língua forçada em vários lugares, mas tu pode reverter isso, usar a língua para jogar lá e dizer, então, a gente pode transformar isso, mudar isso de outras formas. Inclusive aqui no Brasil, que se fala português do Brasil como língua oficial. Mas é muito importante que a UFRB, por exemplo, a universidade no interior da Bahia, é uma universidade poliglota, né? Ela fala língua brasileira de sinais, ela fala língua inglesa, ela fala língua portuguesa. Então isso tu tem que mostrar isso para o mundo, porque as pessoas acham que isso está preso só nas capitais, ou pior ainda, que as universidades brasileiras elas não são capazes de falar outras línguas. A gente está sempre, está mostrando, entendeu? A gente mostra, a gente consegue sim falar uma língua que é a língua da ciência internacional. Então isso é muito importante. Exatamente. Fiquei arrepiada aqui. Sim, que emoção. Levar esses conselhos aí pra vida. Emocionante. Podemos ir para a próxima prova? Tá preparada? Pronto, a professora Paty tá pronta? Vem caminho, professor, a gente tá aqui pronto. Entendeu? Vamos então. Ai, meu Deus, nervoso, porque essas duas aí são polêmicas. Era o que eu ia falar. Será que são polêmicas? Curiosidade, pro. Então, logo quando a gente decidiu aí o tema, a gente já colocou logo essa pergunta que a gente queria saber. Então, como é que você se apropria do material autêntico enquanto recurso para o ensino de língua? Certo. Eu já falei do House of Cards, né, que eu usei lá um episódio, mas na prática eu acho que o professor tem que ser muito curioso. Eu sou muito curiosa, eu gosto muito de assistir coisa, ver coisa. Eu ouço tudo que é podcast, vejo tudo que é programa, vejo tudo que é série, exceto Game of Thrones, mas a gente fala depois. E aí, quando eu tô vendo ali, eu já fico tipo, nossa, isso aqui pode ser usado em sala. Essa fala aqui no final dessa música. Nossa, esse grupo aqui de cantoras, elas têm uma entrevista muito tranquila para fazer uma atividade do listening. E eu linko isso com identidades, eu linko isso quando a gente vai falar de
coisas que a gente fazia na infância. Eu acho que Raquel e Stephanie foram minhas alunas, a gente em prática 3, a gente teve uma aula sobre family, que eu usei a série Blackish, que é uma série que está na Amazon Prime, para trabalhar familiares em inglês. E aí eu indiquei a série e trabalhei ali os problemas familiares da série dentro da atividade da aula. Fiz uma adaptação ali, eu já sabia o que acontecia na série mesmo, que é uma família, é uma família negra que mora em Compton, na Califórnia, e eles são de classe média alta, mas fica aquela posição ali, né? Posição econômica versus a etnia. Então, como lidar com aquilo? Então, a série trabalha muito isso, ela é muito tranquila de se entender. E a gente trabalhou ali relações familiares, os problemas que eles têm e tudo mais, enfim. Também falei de newsletters, que são correio eletrônico de notícia. Muitos canais brasileiros têm, tipo Folha de São Paulo, Estadão e tudo mais. Mas muitos canais em língua inglesa também têm. New York Times, A Time, The Economist, The Guardian, Reuters, um monte. Ou seja, você recebe ali gratuitamente vários inputs em língua inglesa para trabalhar a leitura. E de quebra você fica sabendo as notícias do mundo. Assim, é um surto, né? As notícias do mundo, mas você está ali praticando e lendo e sabendo o que é que está acontecendo. Então, isso é muito importante para trazer para a sala de aula, para você aprender a lidar com a vida real. Você ter as competências necessárias para o aprendizado do século XXI, porque não adianta de nada a gente aprender a falar certos chunks de língua inglesa e quando a gente chegar na vida real a gente fica tipo, não sei o que é que eu tô fazendo. Não sei lidar com outras culturas, não sei lidar com outros sotaques, eu só sei aquilo ali que foi me endereçado de forma engessada. Então, todos esses materiais, entrevistas de artistas que são de países africanos e caribenhos, séries de TV australianas, gente que é francófona, falando inglês. Então, tudo isso é material. Antes eu usava muito TED Talk. Só que o site do TED virou muito didático já virou mainstream. Então, ainda gosto de usar alguns que eu já conheço há muito tempo. Eu sou uma grande fã de TED Talks. Eu conheço todos os TED Talks, gente, juro, todos os TED Talks. Eu assino a newsletter para semanalmente lá ver as que foram lançadas. Mas ainda assim, né, eles trazem pessoas de diferentes lugares do mundo para falar. Então, assim, tem TED Talk do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, falando inglês. Então, e aí você compreende que ele é uma pessoa do Brasil falando inglês e que ele tem ali alguns problemas, mas que é tranquilo. Ele fez o TED Talk, deu certo, é bem famoso. Então você também que está aprendendo do Brasil pode fazer igual o Eduardo Paes, entendeu? E fazer a sua TED Talk, fazer a sua apresentação. Você tem capacidade para isso. Enfim, pessoas que falam francês como primeira língua, espanhol como língua oficial, né, do país. Ou seja, você nasceu naquele país e oficialmente você tem que falar aquela língua. Quem fala, enfim, Bantu, etc., também que fala inglês como língua oficial do país onde eles estão residentes. Então, eu pego tudo isso e conecto com coisas que são importantes. Ou seja, consciência climática, consciência étnica, pensamento crítico, criatividade, de uma forma geral, consciência política, consciência de justiça, gender equality, ou seja, igualdade de gênero. Eu puxo tudo isso para temas da aula para ser importante. E é isso, tudo que tá no mundo, gente, é aprendizado, sabe? Tudo que você que tá ao seu redor é aprendizagem, de você olhar no céu e saber que é sun, e que o sol nascendo é sunrise, até qualquer outra coisa que seja mídia, seja, enfim, anything around, qualquer coisa ao seu redor. Interessante, professora Fátima. Isso que a gente está falando, né, por exemplo, assim, muitas vezes a gente começa, né, a estudar a língua, a gente só fica pegando nativo, estudar, né, o nativo sempre, e às vezes a gente perde essa referência de como que a gente vai aprender. A gente vai aprender enquanto brasileiros, né, temos que ter nossas inspirações, eu acho que nativas, mas também alguém que aprendeu, né. Eu, pelo menos, eu faço assim, eu falo, aquele estrangeiro que aprendeu essa língua que eu quero aprender, ele é a minha referência, e não o nativo que tá lá falando, né? Muito diferente. Então, também, assim, quando a gente pensa
é nesse material, né, autêntico, a gente pensar também, por exemplo, o prefeito do Rio é também algo natural, né? Não é algo, não é? Eu achei muito pertinente. Dudu fez a TED Talk dele e tem muita gente falando muita língua em todo lugar o tempo todo, né? Então, para aprender francês, eu seguia uma brasileira de Minas Gerais. Tô tentando lembrar o estado, acho que é Minas Gerais. E hoje ela é nômade digital e ela mora em vários países francófonos, assim, né? Que tem francês como a primeira língua e ela vai ensinando as coisas e tudo mais. E eu fiquei tipo, nossa! Meu professor de francês, quando eu fiz curso, é brasileiro, é professor lá do Colégio de Aplicação da Fé. Incrível ele. Outra também que eu praticava, ela é brasileira, morou na França, porque a mãe dela foi professora lá, enfim. Mas ela é daqui. Então a gente tem múltiplas referências, né? A gente tá sempre buscando, assim, falar perfeitamente igual o californiano. O inglês da rainha, que descansa em paz. Ou seja, agora é inglês do rei, então você tem que falar igual o Charles. Você nunca vai falar igual ao rei Charles, por vários motivos. Ele é um homem branco, idoso, inglês. Quando ele nasceu, a Inglaterra falava um inglês que eu nunca ia saber, porque eu não nasci na mesma época que ele. Eu nasci nos anos 90, numa Inglaterra totalmente diferente. Quer dizer, eu nasci em Recife, né? Mas num inglês totalmente diferente no mundo. E eu me inseri numa cultura de língua inglesa completamente diferente também, porque eu tenho uma cultura de hip hop muito forte dentro da minha casa. Meu primo, meus tios ouviam muito... Meu primo não, meu irmão ouvia muito Jay-Z, Nas. Então eu aprendi as gírias antes de aprender as regras gramaticais, sabe? Então, todas essas culturas, sabe? Tudo isso pode ser inserido na sala de aula. E muita gente pode até questionar, tipo assim, pô, mas você vai ensinar a falar errado? Principalmente quando é African-American, quando tem influência espanhola e tudo mais. E eu fico tipo, o que é errado, sabe? Tem o padrão da gramática. Eu quero que meus alunos cheguem num painel na universidade inglesa, vão prestar um trabalho e falem limpo, perfeito, fluido. Mas quando eles saem, girou a chave, terminou o negócio, eles vão se socializar, eles vão imprimir tudo que eles são. Vão imprimir gênero, vão imprimir raça, vão imprimir o país de onde eles são, vão imprimir tudo que eles são através da forma que eles falam. Então, isso também é na língua portuguesa. Quando você também aprende como segunda língua, ou seja, pessoas que vêm de outro país e falam português como língua estrangeira para eles. Imprimem muito. Então, não tem como. E sempre que alguém diz, você está tentando ensinar que eles falam errado, eu falo tipo, não. Coração. Eu já fico desesperada. Já fico tipo, vou ter que dar um TED Talk agora. Não tenho tempo, então não tô. Pronto. 3 palavras. E segue o baile. É isso. Acho que a gente vai pra última, talvez? Isso. E parece que já entrou aí no tema da nossa última pergunta. Entrou aí um pouquinho. Só tem um agora, né? Na roleta. Eu ia falar pra compartilhar aí a roleta, mas só tem esse, então. Qual é o tema aí, Tro? Lembra aí. Um mito, sim. Um mito que eu acho que todo mundo tem, né? Então, aí, Pro, um mito ou verdade? Vamos lá? O sotaque do brasileiro, nós brasileiros, pode influenciar na pronúncia da língua inglesa? Sim, e isso não é um problema. Na verdade, isso é uma chave. Todo mundo que vai falar outra língua vai ter a sua primeira língua como um influente. Tem lugares que você nasce com 3 línguas oficiais. Você vai falar 3 línguas ali naturalmente. E isso é uma geografia. Então, países que têm 3, 2 línguas oficiais, você vai ser geograficamente influenciado a falar todas aquelas línguas. O Brasil é um país que tem uma língua oficial que você aprende em casa, na escola, que é o português do Brasil.
Fora as múltiplas línguas indígenas que tem em vários lugares, ou seja, vários lugares são bilíngues em línguas faladas. Fora a língua brasileira de sinais, então tudo influencia e isso não é um problema. E aí é que tá o desafio. Muita gente vê isso como um problema porque quer se passar como pessoa de outro país. Primeiro, para quê? E segundo, por quê? Né? Para que você quer tirar a impressão de que você é brasileiro? Ok, tem todas as questões políticas, sociais, etc. e tal, mas isso não é necessário. Segundo, tem a pressão social de você ir morar no país estrangeiro, trabalhar no multinacional e tudo mais, e quererem que você imprima ao máximo do país imperialista que está mandando ali. Sabe, isso também não é necessário, mas isso também é uma pressão social, uma pressão político-econômica. Mas, quando você fala, você automaticamente vai imprimir ali, até porque os fonemas são totalmente diferentes. Quer dizer, alguns são parecidos, mas outros são completamente diferentes. Os sotaques são muitos. Eu falo pernambuquês, eu falo português de Pernambuco, vocês falam português da Bahia. Então, a gente tem algumas formas de falar diferente, né? Vocês falam diferente, eu falo diferente. Então, eu estralo antes o T. Eu não uso lá o outro fonema. Então, isso quando a gente vai falar palavras como talk and slept, muitas vezes a slept só tem vários sotaques nos Estados Unidos que tá esse também. Então, influencia e não tem problema. Várias pessoas estrangeiras moram no Brasil e imprimem seus sotaques no português do Brasil, sabe? Então, e todo mundo acha lindo. Porque o francês não consegue puxar o R na hora de falar Rio de Janeiro, sabe? Falar Rio de Janeiro. Então, ai, que lindo. Por que eu não posso falar, sei lá, anything? Eu uso anything, ou seja, eu faço o TH que é entre os dentes, anything. E tem gente que fala anything, ou anything, ou anything. Então, tem várias formas, porque você tem uma formação aqui biológica que já foi se acostumando com isso. Então, muita gente sofre na hora de falar anything, nothing, sim, everything, por causa disso. E a gente fala, não, porque eu tô falando igual brasileiro. Sim, porque você é brasileiro. Você é brasileiro. Então, isso não tem problema. Esse sotaque ele vai influenciar, vai acontecer. Se você quer amenizar, existem muitas formas. Por exemplo, estudar completamente o alfabeto fonético. Então, conhecer todos os fonemas ali do alfabeto fonético, até porque o inglês é uma língua fonética. Então, você aprende desde pequeno, quando você está sendo alfabetizado em inglês, você é alfabetizado na fonética e não como a gente é no Brasil, porque a gente fala cada fonema certinho, digamos assim. Você aprende ali o alfabeto fonético, mas ainda assim você vai imprimir a forma que você fala. Não sei se vocês já assistiram alguma entrevista do Juninho Pernambucano, ele é um jogador de Pernambuco, jogador de futebol. Morou anos na França, jogou na França uns 20 anos aí, trabalha na França e tal. E aí tem uma entrevista dele depois do jogo do time que ele trabalhava. E ele fala francês. Quando ele abre a boca, não tinha como dizer que ele não era pernambucano. Ele falava francês com o melhor sotaque pernambucano da história, assim. Eu quero falar assim. Eu quero falar assim. Menino, um negócio assim daquele homem, eu fiz, meu Deus, juro, eu quero falar assim. Muita gente zoava o técnico brasileiro que era da África do Sul, esqueci completamente o nome dele, pela forma como que ele falava. Mas ali faltou um estudo de fonética, faltou uma prática fonética para ele trabalhar em cima. E outra coisa, ele estava trabalhando ali na África do Sul, que fala também muito diferente dos Estados Unidos, que fala muito diferente da Inglaterra, que tem influência das outras várias, 6, 7 outras línguas oficiais da África do Sul. Então toda uma prática ali, sabe, para você ser intelligible, ou seja, você se fazer entender, né? Eu entendo você falando, você me compreende falando, eu te explico alguma coisa aqui, você me explica alguma coisa dali. É muito mais fácil do que você julgar alguém, sabe, por ela ter sotaque. E, assim, várias pessoas que falam inglês não falam outra língua, e aí, quando vai falar, puxa muito do inglês também. Ou seja, quando vai falar espanhol, francês, o próprio português. Por que a gente
aqui no Brasil tem essa nuvem tempestuosa, tem que falar igual aos ingleses, não sei o que, sei lá, como eu falei. Os livros de fonética, ele fala do inglês da rainha, né? Ele é o padrão para tu desmembrar ali e falar inglês. Vê eu e vê a rainha da Inglaterra. Zero condições de todas as possibilidades da sociolinguística ali. De eu emular falar igual a rainha. Agora igual ao rei. Ou igual ao duque. Ou igual ao príncipe Luís XIV, quando eu quero falar francês. Ou igual Cristóvão Colombo, quando eu falo de espanhol, sabe? Então, tudo influencia e isso não é um problema. Inclusive, eu estudava vocês de prática 3, quando vocês falavam que estava anotando foneticamente o quanto o fato de vocês serem de onde vocês são influenciava vocês falando inglês. Eu ficava lá, silenciosamente, assim, ó. Depois eu vejo o que é que eu vou fazer com isso. Estudar, fazer, sei lá, um doutorado em Marte, que é o meu objetivo. Sair de férias em outro planeta. É isso, ai meu Deus, estamos no tempo. Editem tudo, pessoal. Bota 2 minutos aí de podcast. Que ótimo, que ótimo. Nossa, muito interessante mesmo. Eu fiquei pensando aqui, né, que a gente normalmente tem essa cobrança, né, das pessoas de falar exatamente como que esse nativo, que existem vários tipos de nativo que fala, e a gente exige que esse aluno seja monolíngue no mesmo tempo que ele esteja aprendendo outra língua, né? O bilíngue, o trilíngue, o poliglota, não sei, ele vai sempre ter, né? É impossível, né, gente? Tem pessoas que falam sem sotaque, mas aquilo é extremamente... Não sei se você já viu algumas, eu já vi algumas pessoas que falam português brasileiro, que falam assim, nossa, como é que essa pessoa conseguiu chegar nesse nível, mas eu também não sei como que... o que se abriu mão, né, pra própria identidade, às vezes, também, né? Pra falar ali no mesmo ritmo, entonação, né? Não sei. Até que ponto isso vale a pena. Tem aí uma neutralidade que não existe. Porque, sim, você sem sotaque, você não tem identidade. Você... Não importa, você pode morar na Islândia, que tem pouquíssima gente, mas o meu cantor islandês favorito, ele fala com sotaque, fala inglês com sotaque islandês. Você pode morar no meio da Antártica com um pinguim, sabe? E você vai imprimir ali uma informação através. Isso não é problema, acho que as pessoas estão muito presas em criar protótipos neutros das línguas, para que não tenha uma influência geográfica, política, identitária por trás delas. São questões que a gente volta no tempo para ir atrás, sabe? Por exemplo, tem um filme chamado Sorry to Bother You, que ele é dos Estados Unidos e é a história de um atendente de telemarketing negro, que ele começa a imitar o jeito de falar de um homem branco e ele começa a vender muito mais. E ao mesmo tempo ele é envolvido na causa sindicalista, só que ele fica no dilema de tipo assim, eu tô vendendo muito mais imitando quem eu não sou, ou seja, eu estou me perdendo ali e em nome de um dinheiro que eu vou receber, e eu tô jogando a minha causa fora também, que é a causa lá das pessoas que trabalham com o telemarketing. Em Black Klansman acontece a mesma coisa, que é infiltrado na clã. O personagem do John David Washington, quando ele vai atender a ligação, ele troca para o personagem que é o personagem do Adam Driver, que é um cara branco, e eu acho, ele é um cara branco. E aí a outra pessoa que tá no telefone, que é do KKK, que é dos rallies racistas, ele começa meio que confiar nesse cara pela voz. Então a voz, ela tem um papel muito importante, o jeito que você imprime sua fala. E existem estatísticas que comprovam o nosso medo em ter sotaque, por motivos de as pessoas são mais respeitadas quando elas falam inglês britânico, sabe? Elas são menos quando elas puxam alguma coisa para Ebonics ou inglês afro-americano vernacular.
estatisticamente acontece preconceito. Então acho que é por isso que as pessoas estão sempre buscando amenizar os sotaques delas. Só que a gente cria uma bola de neve, a gente cria um ciclo repetitivo, ou seja, eu vou tentando neutralizar cada vez mais, e pessoas que estão lutando para dizer que tipo, tudo bem com sotaque vão perdendo dentro dessa roda. Então tá tudo bem falar com sotaque, gente. Está tudo bem. Se eu pudesse dizer um pouquinho, está tudo bem você ter seu sotaque. Vai acontecer. Principalmente se você falar mais de 2 línguas. Você vai imprimir em algum momento. Então, acontece. Você está se comunicando suficientemente bem? Está. Você está sendo bem, você está fazendo bem para a diplomacia do Brasil. Você não está cometendo loucuras igual certas pessoas fizeram e envergonharam o Brasil. Tá tudo bem, sabe? Imprima, entregue. As línguas, elas são de ninguém. Elas são de todo mundo. Então, não é criar outra gramática. Eu estou criando outra gramática. Eu só estou aprendendo. Quanto mais você aprende, mais talvez você se imprima no saco de algum lugar. Ou seja, eu assisto muita série da Califórnia, né? Então, às vezes eu tô, tipo, falando lá, de uma vez só, assim, tal qual, californianos. Tenho muitos amigos de lá também. Então, essas relações, elas imprimem, né? Tipo, os meus amigos vão, quando chegarem no Brasil, vão lá pro Rio de Janeiro falando pernambuquês. Vão chegar falando, poxa. E aí os cariocas, tipo, o quê? E é exatamente isso. Não. Acho que a gente tem uma atividade, né? Isso. O assunto tá bom, mas temos um desafio final, um desafio surpresa. Mais um. A gente adora um desafio. Bom, para encerrar o nosso Línguas em Cast e aprimorar nosso conhecimento na língua inglesa, nosso desafio para a Prof. Fátima é... Eu vou deixar para a Stephanie falar. Então, acho que a Pro deve até conhecer esse desafio, né? Até bom para utilizar em sala de aula. É o Two Truths and a Lie. 2 verdades e uma mentira. Então, o desafio é a senhora falar, senhora, você nos contar 2 verdades e uma mentira sobre o ensino do inglês, o ensino de línguas. E aí a gente vai tentar adivinhar qual é a mentira. Papai, deixa eu pensar. Tem que ser bem alguma coisa que eu não tenha deixado muito pincelada. 2 verdades e uma mentira. Deixa eu pensar, deixa eu anotar. Vamos lá. Tempo? Não, brincadeira, Pro. Tem o tempo tá aqui. Aqui, essas 2 aí, pronto, elas são... Quer botar tempo, isso é tudo aí, as professoras. Vamos lá. Ai, meu Deus. Calma, tem que ser bem elaborado. Vamos lá. Ó, eu escrevi 3. 1. É possível aprender inglês no Brasil e ficar fluente. 2. Aprender gramática de um idioma não é necessário. 3. Fluência tem mais a ver com comunicação efetiva do que com conhecimento total do idioma. Vou repetir. 1. É possível aprender inglês no Brasil e ficar fluente. 2. Aprender gramática de um idioma não é necessário. 3. Fluência tem mais a ver com comunicação efetiva do que com conhecimento total do idioma.
Vamos lá, as nossas apostas. Sem dó, né? E sem piedade. E aí, quem vai falar a sua aposta aí? Eu começo. Vai, então. Eu acho. Eu também acho que a número 1 é a mentira. Mas eu também tô em dúvida na 2, então. A primeira é. Eu acho que são 2 mentiras aí, uma verdade, mas como é só uma mentira, então vou na 1. Vou colocar aqui no chat. Uhum. Coloquei no chat pra vocês. Eu acho que a alma é verdadeira. Eu entendi impossível. A alma é possível. No inglês, no Brasil fica fluente. Então a mentira é o 2. A problemática de um idioma não é necessária. Também, eu concordo. Eu acho que a mentira é a 2. Eu acho que eu vou na 2 também. E aí? E aí, Pro? Então, eu espero ter explicado bem, porque realmente é a 2. Porque é necessário. De uma forma ou de outra, você vai acabar caindo nos estudos gramaticais, mas não precisa ser chato ou monótono. Você vai precisar, porque você vai precisar, por exemplo, escrever um artigo para um trabalho, você quer trabalhar com jornalismo, você vai ter que escrever bem. Então você vai ter que saber usar os tempos corretamente. Você quer escrever um livro, você quer escrever um artigo científico, um currículo, uma cover letter para entrar num trabalho, qualquer coisa, você vai precisar disso de algum momento, de nem que seja para escrever, para entender a sua aplicação no Visa e tudo mais. Então, é necessário, não é todo o aprendizado, é uma parte do aprendizado. As pessoas acham que gramática come todo o aprendizado ali por trazer regras, mas ela é ali uma parte. Então, é possível sim aprender no Brasil e ficar fluente. Eu aprendi no Brasil, eu não saí do Brasil para estudar inglês, eu saí para trabalhar, não saí para estudar. Eu não fui para um país de língua inglesa trabalhar, fui para um país de língua espanhola. Influência tem mais a ver com comunicação efetiva do que total domínio do idioma, até porque português é uma língua que muda constantemente. Eu falo português, todo dia estou aprendendo uma palavra nova, faz 26 anos que eu falo português. Inglês faz 11, 12, então não tem cabimento você não estar constantemente aprendendo, sabe? Mas chega uma hora que você tem um domínio ali completo de várias capacidades e você consegue se comunicar. Então tem mais a ver com comunicação efetiva, né? Mostrar quem eu sou e o que eu faço para as pessoas e todo mundo se entender. É isso, funcionou! Muito bom, muito bom. Obrigada, professora Cláudia. Nossa, aprendi muitas coisas. Gente, eu falo demais. Boa noite. A gente gosta assim, Pro. Tá dito que é Raquel, né, que vai editar, ou Raquel. Somos nós todas. Pode ficar tranquilo. Você tá editando. O trabalho de editor é bem hardcore, entendeu? Ai, filho. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Foi ótimo essa partezinha da manhã. Adorei. Vou ouvir, compartilhar. E os outros também que tiverem. Estarei atenta nas redes sociais. Nós que agradecemos né? sua Pela participação. ter topado fazer parte desse projeto com a gente. E aí a gente vai deixar aqui um espaço para você divulgar suas redes sociais, algum projeto que você está trabalhando agora. Fique à vontade, Pro. Acho que eu não tenho nada para divulgar. Eu tenho uma revista de cinema brasileiro chamada Revista Aurora de Cinema, que veio desde o mestrado. Não sei, gente, manda cartas. Pode colocar caixa postal, tal qual se fazia na década de 90. Juro, não.
Eu tinha um clube de leitura antes, mas agora eu tô bem ocupada, assim, o clube ficou esquecido. Mas é isso, a gente se vê nos corredores de universidade, eventos, nas redes, de alguma forma. Me encontre em algum lugar. Menina, eu até tenho rede social, mas é mais pra ficar postando bobices em várias línguas. Ainda não virou a Insta Prof? Precisa, Fátima, você é maravilhosa. Se comunica muito bem. Super apoio. Meu Insta é @Fátima Luiza, Luiza com Z. FATIMALUIZA. Fátima Luiza. Isso aí, vão lá seguir pra Fátima, que ela é maravilhosa. Tem várias dicas aí de turismo, que eu lembro que eu tava lá no Rio de Janeiro pro Rock in Rio e ela postou várias dicas pra quem tava lá visitando o Rio. E eu tirei print de tudo. E da próxima vez que eu for, eu vou fazer tudo. Menina, quase uma local, morei lá. Aí eu sabia os esquemas. Realmente. Babada. Tirei print de tudo. Fran, muito obrigada mais uma vez. Foi muito bom ter você aqui nesse momento, né, de aprendizado, né, com a gente. E próximo projeto, né, com certeza a senhora perdão, você vai estar na nossa listinha lá, que eu sei que tem muita coisa aí ainda para compartilhar. I would love to, adoraria, gente. Foi ótimo. Muito obrigada. Eu amei, sério, muito obrigada pela plataforma. Espero que vida longa LinguaCast. Línguas em Cast. Línguas em Cast, amei. Muito obrigada, Pro, pela sua participação. Thank you so much. Esperamos a próxima. Ficarei atenta a tudo. Muito obrigada, professora. Arrasou muito, meninas. Vocês são incríveis. Foi ótimo. Parabéns. Eu achei incrível. Eu quero o próximo em inglês, tá? Só isso mesmo. Então, pensando aqui, ó. Próximo inglês, hein? Raquel, Mister, já fizeram prática 3, que é já estou ciente. Do roteiro à produção. Quero tudo em inglês na próxima. Vamos lá. Obrigada, gente. Esse foi o nosso Línguas em Cast. Espero que você tenha gostado. Comenta a sua opinião, sua curiosidade sobre o tema. Compartilha para mais pessoas conhecerem sobre esse tema. E aguarde o próximo, que também vai trazer um tema muito interessante. Tchau, tchau!